Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos hoje para mais uma aula da nossa campanha que temos feito, Águas Profundas, procuramos aprofundar cada vez mais sobre a Sagrada Escritura. E no dia de hoje, nós então aprenderemos um pouquinho mais sobre os Atos dos Apóstolos e também sobre a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos então, já desde agora, suplicarmos a Deus a graça do Espírito Santo para assim então compreendemos melhor, através da intercessão de São Tomás de Aquino, todo este estudo que faremos logo mais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça. E dai-me levá-la a cabo, como convém à salvação de minha alma. Que o meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na primeira, nem desesperar na segunda. Que na fortuna eu vos renda graças e na dificuldade mantenha a paciência. Que eu de nada me alegre ou entristeça, senão do que me leve a vós, ou afaste de vós. Que a ninguém deseje agradar, nem tema aborrecer, senão somente a vós. Dai-me tudo fazer com caridade, e o que não diz respeito ao vosso culto, reputá-lo como morto. Dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas referindo-as a vós com devoção. Que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja caro tudo o que vos diz respeito. Que me compraza mais do que tudo, todo o trabalho que for para vós, e me aborreça todo o descanso que não seja em vós. Dai-me, docíssimo Senhor, dirigir-vos meu coração frequente e ferventemente, e de alma contrita, emendar com firme propósito a minha fraqueza. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo pelo exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Dai-me, docíssimo Jesus, um coração desperto para que nenhuma vã curiosidade o afaste de ti, imóvel para que não ceda nenhum afeto indigno, infatigável para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que dele não se apodere nenhum prazer violento, e reto para que não o faça desviar-se nenhuma má intenção. Concedei-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e por fim na pátria eterna. Desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos agora para estudar um pouquinho mais sobre a Sagrada Escritura. Nós demos um salto, estávamos até então mais focados no Antigo Testamento, só que como as leituras que nós fizemos até agora, acabamos progredindo bastante nos livros do Novo Testamento, é importante a gente pegar para estudar um pouquinho mais. Então, sobre essas leituras que acabamos de fazer, que é a dos Atos dos Apóstolos e as cartas aos Tessalonicenses. Lembrando que os evangelhos nós vamos pegar em um bloco só, em uma formação só, para explicar sobre os 3 evangelhos, no caso Mateus, Marcos e Lucas, e depois dar uma explicação mais detalhada sobre o evangelho de João. Então, por isso que ainda não foquei ainda nos evangelhos, embora a gente já tenha lido já um dos evangelhos. Vamos então agora focar nessas 3 cartas, essas 3 escritos, Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, a primeira aos Tessalonicenses e a segunda aos Tessalonicenses. Muito bem.
quando nós olhamos ali o Atos dos Apóstolos, uma das coisas interessantes para nós entendermos é que ele se trata de uma continuação. O Evangelho de Lucas, o escrito, a obra de Lucas, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte é o Evangelho de Lucas e a segunda parte é o Atos dos Apóstolos. É, como podemos dizer aqui, uma obra só, uma continuação de uma mesma obra, né? Só que, para ficar mais fácil a nossa própria compreensão primeiro sobre Jesus, depois sobre cada uma das ações dos apóstolos, foi então como que desmembrado, né? Deixou ali o Evangelho de Lucas junto com os outros evangelhos, e aí depois do Evangelho de João é que colocou o Atos dos Apóstolos. Mas essa obra ela é continuada, ela é como que uma obra só. Então nós temos aqui, podemos dizer assim, o Evangelho de Lucas parte 2, né? E a forma como Lucas narra, ele mesmo vai dizer isso no início do no Evangelho que ele escreveu, que ele pegou de fontes confiáveis. Ou seja, o Evangelho de Lucas é um resultado, melhor dizendo que o Atos dos Apóstolos é um resultado de uma série de pesquisas que Lucas fez sobre os relatos, coisas que ele estava presente, mas também coisas onde ele não estava presente. E ele então tudo ali compilou, né, em uma obra só, com este título aqui, né, Atos dos Apóstolos, procurando então, através de tudo isso, demonstrar o significado do que aconteceu. Algo muito bonito nós notarmos nesta obra dos Atos dos Apóstolos é justamente as viagens marítimas, o quanto que foi de um lado para outro, né, aqui principalmente São Paulo, para levar o Evangelho. Se nós formos aqui no início dos Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber o seguinte, olha só. No início dos Atos dos Apóstolos, versículo 8, Jesus diz assim, vamos pegar aqui, versículo 6. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu-lhes, não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Então, este versículo 8, recebereis o Espírito Santo que virá sobre vós, e vocês serão testemunhas minhas em Jerusalém, em toda a Judéia, ou seja, quando a gente pega aqui Jerusalém, a cidade, em toda a Judéia, então você pega toda aquela região, podemos dizer aqui, que é a região circunvizinha, né, de Jerusalém. Então, nós pegamos aqui o Reino do Sul, né, o antigo Reino do Sul, ali quando foi dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. A Samaria, então, que era toda aquela parte antiga que pertencia, né, também ao povo de Israel, até os confins da terra. Ou seja, como que quando a gente pega uma pedra e joga no meio de um lago, e aí as ondas vão indo até as extremidades, né, do lago, assim também. O Evangelho, a vinda do Espírito Santo, é como, né, essa força que bate e as suas ondas se expandem, né? Expande em Jerusalém, Judéia, Samaria, até chegar aos confins. E este confins é justamente Roma. Aqui nós temos nesse versículo 8 o que será o itinerário desse Atos dos Apóstolos, né? Então, olhemos de modo mais detalhado aqui como ele se organiza, né, o seu conteúdo. Então, nós temos ali, lá no início, os nomes ali, Pedro e Paulo, que vocês estão percebendo. Ali está justamente Pedro e Paulo, porque nessa primeira parte nós colocamos, como posso dizer, o personagem principal. Então, ali nessa primeira parte, até o versículo 13, 14 e 15 ali, Pedro era o principal. E aí depois, a partir dali, Paulo começa a assumir, né, toda o protagonismo, né, do livro. Embaixo,
nós vemos ali 3 divisões, que é bem interessante, onde nós vemos a igreja mãe, isto é, a igreja que estava em Jerusalém, que tinha surgido, a igreja missionária, ou seja, a igreja que começa a se expandir, e a igreja universal. Aqui está na parte do testemunho de Paulo em Jerusalém, em Jerusalém, porque foi ali depois então que ele dá o anúncio, que vai levar, né, que quer ser, como posso dizer aqui, que quer ser julgado em Roma pelo imperador. Então, Paulo, como representante dos apóstolos, como um apóstolo, vai então, é levado a Roma, toma a decisão que irá a Roma. E ali então, em Roma, nos confins, a igreja ela recebe esse título de universal. Não universal como nós vemos em outras igrejas, mas universal no sentido de que ela foi a todo canto do mundo. Entendendo aqui que a visão que as pessoas tinham de mundo era justamente, né, o Império Romano. Então foi ali, ao centro, a Roma, né, aos confins da terra. A palavra católica significa isso, né, universal. A igreja então que vem para todo, que vem para estar em toda parte. É o Senhor que quer levar o evangelho a toda a criatura. Então, esse itinerário que nós vamos perceber. E é interessante, quando nós olhamos aqui os lugares onde vão sendo passados, na terceira linha aí da coluna, né, da divisão que nós colocamos aí para vocês. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, tudo acontece em Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 12, nós temos Judeia, Samaria, Síria. Dos capítulos 13 até os capítulos 15, nós temos Antioquia, Chipre e Pisídia. Dos capítulos 16 ao capítulo 20, nós temos a Ásia Menor e a Grécia. Dos capítulos 21 ao 28, nós temos todo o itinerário, então, para Roma. Né? Algo muito bonito nós notarmos toda essa expansão. Vou mostrar o mapa depois para vocês, mais para frente, vocês entenderão isso. E toda essa situação, ela é como que marcada por 3 momentos chaves e que acontecem esses 3 momentos em Jerusalém. Então, em Jerusalém, nos capítulos 6 e 7, nós temos o martírio de Estevão, onde ele, então, derrama o seu sangue e dá a vida. E é interessante que ali quem estava presente era Paulo. Grave bem isso. A partir daquele momento, acontece, então, que o evangelho começa a ser expandido para fora de Jerusalém também. Não fica em Jerusalém. E aí, então, começa a ir para fora de Jerusalém e ali alcança Paulo. Paulo, então, ele começa a evangelizar os povos pagãos, mas então é chamado para se reunir com os outros apóstolos em Jerusalém, para tomar essa decisão em relação à evangelização dos povos pagãos. E ali eles decidem que o evangelho, então, deve ser anunciado. A palavra de Cristo deve ser anunciada também aos pagãos. E aí, então, em Jerusalém, dá este ponto. E aí, então, eles vão para toda a região dos pagãos. E aí, numa dessas viagens, Paulo é preso, vai a Jerusalém, melhor dizendo, recebe toda a situação de que ele não deveria voltar para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é preso, e de novo, em Jerusalém, acontece a outra tomada de decisão. Ele então se declara como um cidadão romano e que quer ser julgado pelo próprio imperador, né? E a Roma ele deverá ser levado. E lá em Roma ele é levado e lá chega o evangelho aos romanos. Então é muito bonito nós notarmos como que sempre o ponto de virada vai acontecendo em Jerusalém, né? Podemos acrescentar até mais um aqui no início, Atos 2, que é o Pentecostes, que acontece em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, né? Ali onde aconteceu toda a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, ali em Jerusalém. Dali vai ecoando até os confins da terra, né? Toda essa palavra de Cristo, toda essa força de Cristo, toda essa graça de Cristo para levar as pessoas a uma vida nova. Continuando aqui, no nosso próximo slide,
nós vemos umas coisas sempre importantes. É de Jerusalém que sai a palavra do Senhor. É sempre ali de Jerusalém. De Jerusalém que vai acontecendo todas as situações. Em Isaías, capítulo 2, versículo 3, diz assim: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, é bonito nós notarmos isso, né? Jerusalém. Outra coisa interessante nós notarmos nos Atos dos Apóstolos é justamente este crescimento da palavra de Deus. Como que a palavra de Deus ela vai cada vez mais se expandindo, até chegar aos confins da terra. Então é bonito nós notarmos isso. É bonito nós notarmos também como Pedro se torna o porta-voz desta fé pascal na ressurreição do Senhor, sendo aquele pioneiro movido pelo Espírito Santo, fazer aquela primeira pregação, ir ali tocar o coração de muitas pessoas para se converterem. Depois nós notamos a presença de Paulo como modelo dos apóstolos, um grande evangelizador. Nós notamos algo também muito belo ali, que é como, através das pregações de Pedro e Paulo, como que o evangelho vai entrando nas diversas culturas de povos pagãos. Sejam pessoas, sejam judeus, sejam samaritanos, que já não era uma espécie de que viviam a lei, mas um pouco mesclada com outras realidades, sejam dos povos pagãos, sejam os povos simples e intelectuais, a todos o evangelho é levado. Também nós vemos ali exemplos belíssimos de como era a vida da comunidade primitiva, ou seja, naquelas primeiras comunidades. Gostaria até de gastar um tempinho aqui para ler alguns trechos para vocês. Olha só, nós temos aqui Atos 2, versículos de 42 a 47. Vida da primeira comunidade. Diz assim: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Em Atos 4, nós vemos um outro relato, versículos de 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Em Atos 5, versículos de 12 a 16, diz também outra característica. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se congregavam, bem unidos, no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a ele, mas o povo estimava-os muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém vinha a multidão, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. Então, algo muito belo nós notarmos isso. As características dessa vida da primeira comunidade lá em Jerusalém. E o que mais nos salta o olhar é essa generosidade. Generosidade para Deus, para servir a Deus de todo o coração, um desapego total
as coisas deste mundo, para viver totalmente para Deus, na graça de Deus, sendo instrumentos de Deus. E isso então motivava a forma generosa como eles viviam nas coisas de Deus, motivava as pessoas a quererem, né, por mais que alguns não seguiam, mas todos olhavam com brilho nos olhos aquela comunidade, aquele povo que reunia pelo Senhor. Outra característica muito bela que nós notamos, não só nos Atos dos Apóstolos, mas também quando formos falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Lucas, é a presença do Espírito Santo. Por diversas vezes nós vamos olhar aqui os apóstolos tratarem o Espírito Santo como uma pessoa viva. Nós e o Espírito Santo decidimos isso, isso e isso. Eu e o Espírito Santo fomos isso, isso e isso. O Espírito Santo que transporta um e leva a outro lugar. O Espírito Santo que age diretamente, continuamente na vida da igreja, fazendo com que a palavra de Deus seja cada vez mais anunciada a todos os povos. O Espírito Santo que assume um verdadeiro protagonismo, podemos dizer assim, na vida daqueles apóstolos que se deixam conduzir a todo instante pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o próprio Espírito Santo. Vamos agora entender um pouquinho mais a carta aos Tessalonicenses, mas eu vou um pouquinho mais para frente, né, andar mais uns 2, 3 slides. Vocês vão ver um slide, é o segundo mapa, melhor dizendo, o terceiro mapa, que tem um círculo. E aqui é isso que eu queria mostrar para vocês, que todo esse eco, né? Ou seja, ali, Jerusalém, o círculo vermelho, depois vai crescendo para Samaria e Judeia, e depois, então, vai crescendo até chegar a Roma, os confins, né, do universo. Né? Então, os confins da Terra, né? Ou seja, como foi expandindo. Vamos voltar para esse segundo mapa, para nós entendermos um pouquinho aqui. Aqui nesse... Melhor, primeiro mapa aqui. Está um pouquinho difícil para vocês lerem, mas eu vou explicar aqui para vocês. Aqui nós temos, basicamente, as viagens que aconteceram, né, de Paulo, que estão todas relatadas no Atos dos Apóstolos. Vocês veem aqui, Paulo fez 4 viagens. A primeira, que está meio difícil de chegar aqui, mas onde vocês estão vendo ali a Antioquia, né, o número ali 7, 8. Então, essa primeira viagem que ele fez, que tem uma seta um pouquinho alaranjada, né, pontilhada. Então, ali onde ele deu essa primeira volta, né, foi ali, Listra, Derbe, Antioquia, Frígia, Panfilha, Perge, e aí então voltou pelo mesmo caminho. A segunda viagem de Paulo é então essa viagem onde ele, deixa eu mostrar aqui para vocês, onde nós estamos vendo aqui a seta roxa, que ele sai então aqui de Jerusalém, vai subindo pela Síria, tá vendo? Fenícia, Síria, chega ali a Antioquia, vai pela região da Capadócia, né? Vai subindo ali até essa região onde chamava de Ásia Menor, passa ali por Troade, aí ele pega um caminho, vai pelo mar até Filipos, lá em cima, depois chega a Tessalônica, tá vendo? Aqui é a comunidade de Tessalonicenses, né, onde ele fez essa viagem. Então, daqui da Tessalônica, ele continuou para, me fugiu o nome, Beteia, depois foi para Atenas, Corinto, e assim depois seguiu viagem. Aqui essa região, que é o chamado Mar Egeu, né, uma região bastante portuária, juntamente com Corinto também. Aqui nós temos a Tessalônica, que é essa comunidade onde Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu essas 2 cartas. Não é que ele escreveu lá em Tessalônica, mas ele escreveu para aquele povo, e é lógico que ele não estava lá. Então vamos entender um pouquinho a história, né? Paulo passou por Tessalônica, pregou para aquele povo lá, nessa região de Tessalônica, e ele continuou a viagem. Quando chegou em Atenas,
ele pediu que Timóteo voltasse para Tessalônica e visse como é que estava a situação do povo lá. Nisso, ele estava pregando em Atenas. Continuou ali a pregação em Atenas, tudo mais. Depois, os dois se encontraram em Corinto. E lá em Corinto é o lugar onde é para quem Paulo escreveu as cartas aos coríntios, né? Então, em Corinto, Timóteo se encontra novamente com Paulo e lá ele então escreve, né? Lá então, sabendo de todas as notícias de como estava a comunidade, ele escreve lá, né? Daquele lugar, escreve para os Tessalonicenses, né? Então, essa é o itinerário. Agora vamos voltar aqui para o nosso slide aos Tessalonicenses, aquele primeiro slide. Esta carta é importante a gente entender que é a primeira carta, o escrito mais antigo do Novo Testamento, né? Escrito por volta do ano 50. Então, primeira carta, primeiro escrito que nós temos no Novo Testamento. Não foi o Evangelho, o primeiro escrito que aconteceu, foi essa carta aos Tessalonicenses. Ela é dividida da seguinte forma: nós temos aqui uma saudação que Paulo faz, logo depois uma recordação e, né, podemos ver aqui tudo aquilo que ele escutou de Timóteo falando para ele. Então ele recorda gratamente da fundação da comunidade e da consolidação, como a comunidade se consolidou. E aí então ele dá algumas exortações, como por exemplo, a exortação à vida santa, a esperança dos cristãos, instruções a respeito da da nova vinda de Cristo, ou seja, Cristo que estava para chegar, e algumas instruções para a vida de comunidade. E aí então ele encerra, né, com alguma conclusão e dando a bênção final. Essa então aqui é a característica, vamos dizer assim, a divisão, melhor dizendo, da carta aos Tessalonicenses. Agora vamos entender duas características bem importantes dessa carta aos Tessalonicenses. Primeiro, é que é a primeira vez que nós temos, que é a primeira carta, então São Paulo chama Cristo como palavra de Deus. Uma palavra que é anunciada aos povos também fora do judaísmo, porque os Tessalonicenses eram gregos, né? Povo ali pagão. Ali, nessa carta, nós entendemos um pouco a característica, e aqui é importante vocês entenderem, a característica das primeiras comunidades, né? Pelo menos ali, essa comunidade de Tessalonicenses. Eles acreditavam que Cristo voltaria em breve. Inclusive, no início, Paulo acreditava nisso, né? Que antes de morrer, ele veria, antes de morrer, Jesus voltaria. Então era uma comunidade que estava vivendo, né, realmente a expectativa próxima, Jesus estava por vir. Então, Jesus estava por vir, então temos que estar vigilantes e tudo mais. Então é por isso que ele vai exortar essa vida santa. Temos pouco tempo, o Senhor está para chegar. Por isso, os Tessalonicenses vão falar bastante dessa urgência, né, de nós então vivermos bem esta vida com Deus. Vamos agora passando os 3 mapas. E vamos agora entender a segunda carta, porque eu gostaria de pegar uma coisa bem interessante. Já em relação à segunda carta, nós não sabemos exatamente a situação para a qual ela foi escrita, né? Ela está dividida da seguinte forma. Então, tem a saudação e a oração. Depois, o que deve acontecer ainda antes da vinda de Cristo, ou seja, o anticristo deve vir algo, né? Ou seja, aquilo que impede a vinda do anticristo tem que deixar de impedir, ou seja, quando não tiver mais aquela barreira que impede a vinda do anticristo. Então nós temos a manifestação do anticristo e a destruição do anticristo. Então, ou seja, já é uma coisa mais estruturada, não era iminente a vinda de Jesus, deveria acontecer algumas coisas antes, o anticristo deveria vir. Exorta então, na terceira parte, nós temos uma exortação
né, que é uma fidelidade ao ensinamento e refutação daqueles que se negam ao trabalho cotidiano. E, por fim, né, uma conclusão e a bênção. E aqui é interessante nós entendermos. Ele vai falar, então, de uma certa vinda de Jesus, parousia isso, né? Nessa vinda de Jesus, mas uma vinda de Jesus um tanto estruturada. E por que ele vai organizar isso? Porque estava começando a acontecer um certo problema ali na comunidade. Então vamos imaginar da seguinte forma. As pessoas acreditavam que Jesus estava logo por vir. Então era questão de meses, de anos, de pouco tempo. E aí o primeiro problema foi surgindo, que as pessoas foram morrendo e Jesus não vinha. E por isso, Paulo vai exortar a respeito da perseverança, se manter firme. Mas um outro problema ainda maior estava surgindo na comunidade, que era o seguinte: como era próxima a vinda de Jesus, era isso que eles acreditavam, as pessoas então, já que Jesus está para voltar, para que eu vou traçar planos para esta vida? Para que então que eu vou me organizar para trabalhar e coisas assim? Então as pessoas já não trabalhavam mais, as pessoas já não buscavam mais, né, adquirir, se organizar na vida ou preparar coisas para os seus filhos. E começou a gerar um grande problema na comunidade, porque as pessoas deixando de trabalhar, gerava então um grande problema, porque aqueles que trabalhavam tinham que conseguir alimentos para ele e para os outros. E é esse o problema que estava surgindo na comunidade, ou seja, como as pessoas já começavam a acreditar que era próxima a vinda de Jesus, deixaram de fazer as coisas deste mundo, deixaram de viver o dia a dia, podemos dizer assim. E aí é que São Paulo então corrige os comportamentos de pessoas que, esperando a vinda imediata de Jesus, já não se empenhavam no dia a dia. E é dessa segunda carta aos Tessalonicenses que nós escutamos aquela famosa frase de São Paulo, onde ele diz: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Né? Eu gostaria de pegar com vocês aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao diante, que ele diz assim: ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que proceda de modo desordenado e contrário à tradição que de nós recebestes. Vós mesmos sabeis muito bem como deveis nos imitar, porque não vivemos entre vós de modo desordenado. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, com esforço e cansaço, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, e aí no final, né, lá no versículo 13, quase no final, ele diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, dá essa exortação à comunidade, que é interessante nessa situação, onde acreditavam que era aquela geração que receberia a vinda de Jesus. Eles, então, já que era aquela geração, eles já não se preparavam nada para a próxima geração. E aí era um grande problema que está surgindo na comunidade. E São Paulo vai e os exorta, né? E os diz que a vinda de Jesus virá, não sabemos quando, mas nós devemos estar sempre, dia a dia, né, vivendo, né, sem nos cansarmos de fazer o bem. Plantamos sem saber se vamos colher. Colhemos e deixamos as sementes para que outros plantam. Mas se Cristo vier, Padre, não importa. Vivamos o hoje, o agora, né? E deixemos, né? Ou seja, não um hoje e um agora que não se importa com as próximas gerações, mas um hoje e um agora que vai ao mesmo tempo também deixando para as próximas gerações. Então é algo muito belo que nós notamos sobre o verdadeiro fundamento da esperança, que é Cristo, uma esperança que não nos deixa imóveis às coisas deste mundo. Que possamos suplicar a intercessão de São Paulo para sermos cada vez mais fiéis a estes mesmos ensinamentos. Que possamos ser cada vez mais conduzidos pelo Espírito Santo
para levarmos a palavra de Cristo aos confins de nossa vida. Como assim, Padre? Aqueles lugares onde nós vamos e que temos mais receio de anunciar o Evangelho. É isso que nós podemos aprender dessas três cartas que acabamos de estudar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo e São Lucas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.